Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um videozão aqui para vocês. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre exemplos práticos sobre gerenciamento de risco. Eu já fiz um vídeo aqui para vocês falando um pouco sobre risco, sobre os tipos de gerenciamento, tanto para day trade, tanto para swing trade, trouxe alguns exemplos, alguns tipos de gerenciamento de risco, mas no dia de hoje eu vou mostrar para vocês na prática, vou mostrar uma planilha como eu utilizo, vou mostrar também para vocês como eu posso gerenciar meu risco ali tanto em operações nas ações, nos futuros e no day trade ou até mesmo no swing trade. Então, bora lá? Bom, pessoal, começando o vídeo para vocês e colocando aqui já na tela para vocês, eu coloco para vocês até uma planilha, Uma planilha bem simples que eu fiz aqui para vocês. Basicamente, eu dividi em blocos aqui, Tanto a parte aqui no qual eu coloco aqui como um controle de risco para swing trade, um controle de risco para day trade e um controle de risco aqui para os mini contratos. Primeira coisa bem simples que você tem que definir é qual o capital que você vai alocar, para esse tipo de operação. Lembrando que a gente até falou aqui com vocês alguns modelos de gerenciamento de risco, tanto aquele critério de Kelly, o critério das caixas, se você pode, você pode fazer o anti-martingale, martingale, mas enfim, tem várias outras maneiras de gerenciamento que você tem. Claro, não tem um certo e errado, e sim aquilo que faz sentido para o seu estilo operacional, beleza? Bom, então aqui eu basicamente decidi mostrar aqui para vocês, primeiro começando com com os ativos aqui de swing trade, tá? Coloco para vocês aqui o meu controle de risco, Falo assim, qual capital eu vou utilizar? Aqui eu usei um capital hipotético de 100 mil, poderia colocar menos, Digamos, eu coloco aqui 5 mil reais, divido em 5 caixas, e então, beleza, eu posso alocar, abrir até 5 tipos de operações dentro do nosso mercado, tá? Então, dentro de operações swing trade, você pode fazer 5 tipos de operações. 3 vendidas, 2 compradas, 5 vendidas, 4 compradas, 1 vendida. Enfim, isso vai muito do que o mercado está apresentando para você, das oportunidades que você achou e que você julgou como interessante, dado o leque de oportunidades que a gente vê diariamente no nosso mercado. Coloquei aqui um risco de 50% para você poder alocar. Beleza, se eu não coloco aqui 5%, quero colocar um pouco mais, beleza, cada caixa dessa aqui eu vou ter um risco de 10%, ou seja, eu vou arriscar 10%, 100 reais, se a gente está colocando que cada caixa vai começar aí com um montante de 1.000, beleza? Bom, agora estamos aqui, definido o nosso risco, por trade, beleza, o capital que eu vou alocar, o risco que eu vou colocar no trade. Agora eu vou olhar o ativo, beleza, vou olhar as oportunidades, vou mapear o mercado e ver qual ação que faz sentido. Aqui, basicamente, eu coloquei também um exemplo hipotético, de Petrobras. Digamos que a entrada do seu swing trade na ponta da compra em Petrobras seria ali nos 13,51. Você olhou, você estudou a análise técnica, viu alguns tipos de stops que você pode colocar dentro do teu operacional, e você viu que um stop técnico junto com o teu financeiro que você vai alocar como risco, que você vai alocar aqui e vai determinar como risco para você, vai ser ali o teu stop, vai dar em 12,50. Beleza, agora eu tenho calculado, vai me dar um risco aí de 51 centavos, por ação. Só que quantas ações eu posso colocar aqui, dado esse meu risco, de 100 reais aqui que eu estou colocando? Então, se eu colocar aqui, eu até fiz uma conta aqui bem simples, onde eu divido 100 pelo meu risco, certo? E eu vou achar a quantidade de ações. Então, eu posso colocar até 196 ações. Só que, infelizmente, a gente não consegue colocar 196 direto e dar um ok ali, comprar e vamos embora. A gente tem que dividir. Ou então você vai assumir um risco maior, você vai colocar aqui 200 ações aqui de risco, ou você vai colocar aqui até um pouco menos. O ideal é que seja menos, tá? Porque senão você vai extrapolar bem o seu limite de risco nessa caixinha e depois você pode até um pouco compensar uma com a outra, mas o ideal é que você não supere isso aqui, você coloca um pouco menos, Realmente 100 ações vai te dar até um pouco mais do que o capital que você está alocando, R$ 1.300, só que o risco de 51 centavos. Ou então, se você falar, vou colocar 200 aqui, mas dentro do teu gerenciamento de risco, esse trade não pode ser executado, porque você não consegue alocar mais do que 3.000, 2.549 nessa operação, dado que você já definiu qual o seu risco. Então, essa oportunidade, por mais bonito que ela seja, você vai passar. Você vai falar, essa aqui eu não consigo alocar. Beleza. Indo para a próxima, se a gente coloca aqui embaixo Gerdau, bom, vou comprar aqui
Gerdau em 10,95, me parece interessante. Calculei o meu risco, meu stop está em 10,02, tá? Então aí eu colocaria aqui 0,93, né, de risco, o qual seria o meu tamanho da mão, no caso aqui, 100 ações. Ah, Otto, eu não vou calcular com 5 mil, eu acho que está muito pouco para um swing trade, eu vou aumentar um pouco mais para 20 mil. Beleza. A gente aumenta aqui para 20 mil, vai gerar aqui que teu risco por trade é de R$ 400, colocando, né, aquele limite de 10% de risco por operação. Lembrando que você pode dividir até em 5 operações para você evitar, né? E lembrando, se a gente vai operar trabalhando nas operações de swing trade, evita ficar concentrado num setor. Não vai comprar Petrobras, 3R, PetroRio, PetroRecôncavo e Enalta, né? As 5 operações na ponta da compra. Por mais que o setor, né, esteja ali bonito, está numa forte, né, tendência ali, está mostrando uma força relativa frente ao Ibovespa e tudo mais, não é prudente, né, digamos assim, colocar todas essas operações dentro de um setor só, dado que se acontece alguma coisa com o setor, o bloco, né, das empresas daquele setor tendem a sofrer. Então, né, sempre bem importante isso para a gente, né, frisar aqui, não só gerenciar por trade, gerenciar por setor também faz parte aí dentro das escolhas que você vai colocar na hora de você escolher as operações de swing trade, ou até mesmo de day trade, ou até mesmo nos mini contratos por ali. Beleza? Colocando aqui, eu até tá na tela aí para vocês, né? Se a gente, né, volta aqui, tá na tela para vocês quantas ações eu poderia, né, alocar aqui, né? Você tá vendo que aqui tem um tamanho maior também, então esse trade aqui a gente não conseguiria, né, executar. Esse aqui ele passa 20%, né? Então aqui ou eu coloco até um pouco menos, né, talvez 400 ações. Não, nem tanto, não dá. Aqui eu teria que trabalhar com 300 ações. Ah, Otto, mas aí não bate 4 mil. Sim, é melhor você trabalhar com um pouco menos do que com esse a mais ali que você vai colocar, que pode atrapalhar um pouco aí para você mais para frente, tá? Vamos por exemplo prático. Aqui eu coloquei exemplos hipotéticos, mas se a gente vem aqui no Profit, né, vamos aqui achar algum tipo de trade, né? Talvez aqui estamos com o Embraer na tela, vamos ver se a gente consegue, ó, o rompimento nessa faixa aqui, né? Se a gente até pega depois, né, de um forte movimento aqui, né, de queda que a gente veio do mercado, ele veio aqui, fez, né, o que a gente chamaria aqui de um pivô de alta, rompeu uma estrutura bacana, você teria uma entrada aqui nesta faixa, beleza? Bom, se a gente vai pensar numa entrada nessa faixa, você tem algumas maneiras de colocar também aqui, gerenciar a tua posição. Beleza, você não entrou na barra aqui, ou você entrou no fechamento, ou você já estava, né, deixando um alerta aqui direto no 12,28, então rompeu 12,28, você tomou a posição, ou então você só foi tomar a posição no dia seguinte, que foi basicamente nesta, né, nesta posição aqui, certo? Ou seja, esperou abrir para tomar a posição. Só que para você chegar aqui, você já teve um gap. Ou você está ciente desse gap, ou então você tomou a posição mais embaixo com um stop um pouco mais ajustado. Se você pega aqui a posição, digamos, ó, eu estou com uma entrada no 12,31, meu stop está um pouco abaixo do último fundo. Se você quiser colocar outro range, quiser colocar o stop ETR, SAR parabólico, qualquer ferramenta que te ajude, né, a mostrar um stop aqui, né, vai ficar interessante aqui para você. Show de bola? Bom, aqui, dado que eu tenho, né, 12,31 de entrada e 11,40 de risco, bora lá na nossa planilha. Bom, aqui compra, né, eu posso até colocar aqui, ó, Embri 3, né, Embraer, aqui, ó, Embri 3, show. Vou colocar aqui qual é o preço da entrada que a gente falou, 12,31, tá? Você coloca aqui 12,31, na real, 12,30, oh, caramba, 12,31. O nosso stop que a gente olhou ali é 11,40, você não vai colocar no 40 exato, você coloca no 38, um pouquinho menos. Show de bola, a gente tem um risco de 93 centavos por ação, que eu vou colocar aqui, tá? Então, ele me dá que dentro do meu gerenciamento de risco, onde eu coloco ali até né, 4 mil reais, eu teria né, para ter um gerenciamento de perder aqui, né, 400 reais, ele me daria, né, esse risco aí de 430 ações, eu poderia colocar, ele me permite colocar. Só que pô, aqui não dá, né? Até mesmo se eu diminuir para 4.400 ações, não dá, ele fica com 4.900 reais. Então aqui você teria que diminuir ainda mais o tamanho e ir com 300 ações. Aí sim, está dentro do teu gerenciamento de risco, está dentro dos parâmetros que você colocou. Então aqui no caso dessa entrada, você teria, né, uma entrada aqui com 300, até colocar aqui um triângulo para a gente, né, ficar um pouco mais fácil aqui, né, de ser visto. Ou até mesmo um ponto fixo, né? Aqui, ó, pego aqui o ponto fixo, já deixo na tela, a gente usa ele aqui. Então, basicamente, você teria a entrada aqui, certo? Você carregou a posição, você tinha um risco de 7,39%, ou então 93 centavos, como a gente colocou ali, um pouco mais do que 7,40.
E o primeiro alvo que você pode colocar é 1,5 teu risco, 2 vezes, né, o teu risco, 2 vezes o teu range, pegar praticamente a projeção do pivô. Então você tem algumas maneiras aqui que você pode, né, colocar. Você pode até pegar aqui, ó, peguei a projeção do pivô, ele rompeu a região, fui lá, né, coloquei lá no fundo, como a gente já ensinou aqui para vocês, e beleza, eu tenho alguns alvos, né, para poder, né, buscar. Beleza, aqui eu teria entrada no 12,31, poderia sair no 13,30. Ele daria ali um pouco mais, né, quase do que 1 para 1 aqui, né? Se a gente pega exatamente aqui, ó, do 12,30 e joga para cá, daria aí a 7,5 mais ou menos. Seria uma proporção aqui, né, de 1 para 1. Então, se eu até coloco aqui para vocês, ó, na tela, então aqui eu teria uma sugestão, né? Pode ser aqui, ó, alvo de Fibo, tá? Eu poderia deixar aqui, ó, para a gente utilizar. Você pode utilizar 1 para 1,5 de risco, você pode usar 1 para 2 de risco, ou até mais, né? Só que lembrando, quanto mais você busca, a tua taxa de acerto ela diminui, né? Por mais que teu payoff aumente, ou tua taxa, né, de acerto não tem as duas coisas no mercado, onde você vai ter um sistema onde você tem uma alta taxa de acerto e um alto payoff. É uma coisa ou outra. Ou você tem muito payoff e uma baixa taxa de acerto, né? E aquele racional, né? Quando você acerta, você vai ganhar muito, mas você não acerta com tanta frequência. Aí é aquilo que faz sentido para você. Como que está o teu psicológico? Você precisa acertar mais para estar bem frente ao mercado, ou você acerta menos, mas quando você acerta, você ganha um caminhão de dinheiro. E aí é nesse sistema operacional que também você tem que definir. Se você quer taxa de acerto, qual é o risco retorno que você está buscando aqui também, e por aí vai. Ah, Otto, eu não vou fazer parcial. Eu vou sair direto no alvo de Fibo ali, me deu 1 para 1,5, estou satisfeito, tinha um risco de 7, peguei ali 9,60 e para mim tá bem bacana, tá de acordo com o que eu tô, né, buscando aqui dentro do mercado. Lembrando, a gente sempre fala isso aqui para vocês, não tem certo e errado, e sim aquilo que faz sentido. Show? Então, seguindo aqui ainda o exemplo, aqui eu poderia usar o Fibo, né, eu poderia usar, né, até voltar com ele aqui, boa, show. Dou um Enter, até posso usar aqui, né, o True Range, né, se você vai pegar aqui, ó, é True Range, para quem quer depois dar uma estudada, então você vai pegar ele, vai projetar 2 vezes o True Range do papel, que ele basicamente pega a média, né, ele vai pegar a volatilidade ali, né, que o ativo está negociando e tudo mais, tá? Então seria bem bacana aqui se a gente quiser utilizar esse sistema, ao invés de pegar, né, o próprio alvo de Fibo, e essa ferramenta, você deve estar até se perguntando qual ferramenta é essa, é uma ferramenta chamada risco-ganho, tá? Dentro do Profit, beleza? Você vai lá, você pode até calcular aqui, ó, você quer a propriedade do risco-ganho, você vem aqui e coloca, eu quero uma parcial, tá aqui, ó, linha de objetivo tá 2 para 1, a linha do parcial tá 1,3, não tá nem para 1 para 1,5, tá? Então só corrigindo até a informação que eu passei para vocês. Então se eu quiser colocar aqui 1 para 1,5, e aqui eu coloco, eu quero fazer um alvo lá no 3, né? Porque acho que a gente vai alongar, beleza, não tem problema nenhum. Então tá aí, você conduziu tua operação, em 2, 3 dias aqui, né, você acabou pegando aí, capturando uma primeira parcial de 11%, e se a gente carregou ainda um pouco mais o trade, né, vamos até ver se ele, né, fluiu mesmo, foi buscar lá o alvo, beleza, ele buscou o alvo logo depois ali, realmente você pegou uma virada aqui do movimento, bem interessante, o trade acelerou, você ganhou 22%, tá? Então aí é muito do ativo que você vai colocar, lembrando, tem vários detalhes, né, que eu vou ter que calcular aqui, sim, então vários detalhes que você vai ter que calcular, só que isso com o tempo você já vai ficando mais no automático. No início é bacana você ter uma planilha dessa, né, você tem que ter uma planilha também para você calcular ali, né, cuidar, né, suas operações, né, qual foi o ponto de entrada, um histórico, né, qual foi o ponto de entrada, ponto de saída, às vezes uma aba de comentário, por que você entrou, né, como é que você estava se sentindo, quantidade de ações que você usou, capital máximo de exposição, o tempo que durou. São várias estatísticas pequenas, mas que isso vai te ajudando a você ter, né, informações, vai construindo, né, uma base de dados conforme você vai operando. Lembrando que a gente não está aqui buscando apenas um trade, sim uma sequência de trades. A gente não quer uma corrida de 100 metros, a gente quer uma maratona, a gente quer longo prazo, por mais que a gente olhe curtíssimo prazo, por mais que a gente opera, né, às vezes em gráficos bem curtos e basicamente assim que a gente vai construindo, né, operação por operação, até mesmo construindo um sistema operacional, porque às vezes não são 10 operações, não são 100, são mais do que 200, 300, 400, 500, 1000 operações seguindo um tipo de operacional, que aí sim você vai tendo base se aquilo lá vai fazer sentido para você ou não, beleza? Bom, aqui eu peguei um exemplo de Embraer, tá? Então tá aí na tela para vocês, esse foi um exemplo aqui utilizando swing trade. Para esse vídeo não ficar muito longo, pessoal, eu deixo aqui para vocês então essa parte, né, de como gerenciar, né, nesse modelo, né, de caixas, né, como gerenciar
risco nesse modelo de caixa para suas operações swing trade. Espero que você tenha gostado. Vou falar aqui ainda do day trade de ações, que é bem parecido, e também day trade mini índice, para você que quer também gerenciar um pouco mais essas suas operações, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. E também deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Deixa aí também uma sugestão. Faz algum outro tipo de gerenciamento, faz algum outro tipo de vídeo e por aí vai, que a gente tá aqui para ajudar vocês, beleza? Então nos vemos no próximo vídeo. Até lá!